Estamos começando uma nova jornada de amor. Conta pra gente de onde você está assistindo. Não esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora, fique com a gente. A história começa. Boston, 2 horas da manhã. A nevasca não dava trégua. A cidade inteira parecia submersa em uma luz branca e fria refletida pelos postes. A neve caía em camadas pesadas, cobrindo telhados, escadas e até letreiros apagados que já não brilhavam há dias. Apenas o vento arranhando as janelas e o som abafado de passos sobre o gelo quebravam o silêncio. O Dr. Jack Caldwell fechou a porta atrás de si. Ele estava deixando o Centro Médico St. Augustine, a clínica particular que havia fundado após 18 horas ininterruptas de cirurgia. A exaustão drenava cada músculo do seu corpo, mas seus olhos permaneciam afiados, controlados, com o olhar frio de quem já encarou vida e morte vezes demais para se abalar. Ele apertou o casaco contra o peito e atravessou o estacionamento coberto de neve. Cada passo rachava a camada congelada sob seus sapatos. A única coisa que ocupava sua mente era simples: ir para casa, tomar um banho, dormir até meio-dia. Mas então, no último círculo de luz ao fim da rua, ele viu uma pequena figura. Uma garota estava caída sob um poste, meio enterrada na neve, o cabelo longo grudado no rosto encharcado. Jack mal olhou no começo. Naquela época do ano havia sempre alguém alcoolizado vagando pelas ruas de Boston, mas quando a luz iluminou o rosto dela, ele parou. A pele dela estava pálida demais, os olhos fechados com força, a respiração tão fraca que quase não movia o ar. Os dedos, avermelhados pelo frio, agarravam a barra do próprio casaco como se lutassem contra algo invisível. O vento aumentou, revelando arranhões finos no pulso. Um contraste assustador contra o branco da neve. Ele se agachou. O corpo dela estava tão gelado que parecia vidro. Um arrepio percorreu a espinha de Jack. Com a voz baixa, rouca, ele murmurou: "Se eu for embora, ela não vai sobreviver." Jack não era o tipo que gosta de bancar o herói em plena madrugada de inverno. Ele detestava problemas. Detestava emoções que empurram pessoas para decisões insensatas. Mas havia algo no silêncio daquela garota, uma dor silenciosa, contida, quase desesperada, que simplesmente não permitia que ele desse as costas. Ele tirou o próprio casaco, colocou sobre ela e a ergueu nos braços. O corpo dela era assustadoramente leve. O vento assobiava em volta deles, o frio entrava pela gola do casaco e a neve continuava caindo, derretendo no cabelo dele e escorrendo pela pele dela. As portas da emergência se abriram com força. Uma luz branca e intensa inundou o corredor. As enfermeiras congelaram por um segundo ao verem o diretor do hospital carregando uma mulher inconsciente. "Aqueçam ela. Iniciem fluidos, sem perguntas." A voz de Jack era calma, mas o silêncio que tomou a sala dizia tudo. Ele a deitou na maca e observou o monitor cardíaco ganhar vida vagarosamente. O pulso verde piscava no mesmo ritmo da respiração frágil dela. Jack estudou cada detalhe: cabelos castanhos escuros, um rosto delicado, um pequeno corte na bochecha, como se alguém tivesse tocado nela com brutalidade. A gola do casaco estava encharcada e um perfume suave ainda pairava no ar antes de desaparecer. Ele virou-se. "Não se envolva." Era o que repetia a si mesmo, mas quando sua mão tocou a maçaneta da porta, uma voz trêmula surgiu atrás dele, quase um sopro perdido no ar. "Não deixe eles me encontrarem." Jack congelou. Os olhos dele se fixaram na figura frágil deitada sob o cobertor. Eles. Quem eram essas pessoas de quem ela falava? Uma única pessoa? Ou um pesadelo inteiro a perseguindo? Jack não respondeu. Apenas puxou o cobertor um pouco mais sobre ela e saiu do quarto. O corredor do hospital brilhava de forma tênue, sob luzes amareladas. O cheiro de antisséptico misturado com café velho preenchia o ar.
Jack sentou-se em um banco, os cotovelos apoiados nos joelhos, uma mão cobrindo metade do rosto. Seu coração batia de maneira firme, mas algo estava fora do lugar. A imagem da garota na neve voltava de novo e de novo. Lábios tremendo, cabelo molhado e emaranhado, o pulso marcado. Alguém assim. De que tipo de perigo ela estava fugindo? Lá fora, atrás do vidro, a neve continuava caindo. Dentro do peito de Jack, um sentimento estranho, algo que ele não sentia havia anos, se espalhava devagar, como um pouco de calor em um cômodo gelado. Ele ergueu os olhos para o céu acinzentado. Naquele instante, não fazia ideia de que horas antes, em Nova York, um casamento luxuoso havia sido abandonado às pressas, e a mulher que fugiu daquela cerimônia agora dormia em seu hospital. Mas naquela noite havia apenas um pensamento claro. Acabei de salvar uma desconhecida, e ela vai mudar tudo. A neve caiu ainda mais forte. A cidade permaneceu enterrada em silêncio, como o começo silencioso de um destino prestes a se revelar. A luz branca da manhã filtrou pelas cortinas, espalhando reflexos pálidos pelas paredes frias do quarto. O bip do monitor cardíaco ecoava suave, lembrando o ritmo frágil de alguém recém-resgatado da beira entre a vida e o vazio. Laia abriu os olhos. A claridade ardia em suas pálpebras. O cheiro estéril de desinfetante preencheu seus pulmões, deixando-a tonta. Ela virou a cabeça devagar, enxergando o teto branco e as sombras da neve além da janela. Um segundo silencioso passou antes que as memórias a atingissem. Neve. Frio. As pernas tremendo. E então, escuridão. Ela se sentou de súbito. Um erro. O mundo girou. A visão ondulou. Devagar. A voz veio do canto do quarto. Laia se assustou. Um homem estava próximo à janela, o corpo meio iluminado pelo amanhecer. Usava um jaleco branco, o rosto dividido entre luz e sombra, traços marcados e olhos tão frios que pareciam diminuir a temperatura ao redor. Você desmaiou na neve, ele disse com uma voz estável, impossível de decifrar. Eu te trouxe para cá. Ela engoliu seco. Onde eu estou? Centro Médico St. Augustine. E você é Dr. Jack Caldwell. O nome saiu preciso e gelado como o tom dele. Reto, curto, sem emoção. Os dedos de Laia apertaram o cobertor. Obrigada. E me desculpe pelo transtorno. Jack não respondeu. O olhar dele percorreu o rosto dela, pálido, o cabelo desalinhado, os olhos azul acinzentados cansados, mas com um brilho que resistia. Aquele tipo de brilho que ele reconhecia. Alguém exausto da vida, mas ainda não derrotado por ela. Você deveria estar em algum lugar aquecido, ele disse seco. Não nas ruas durante uma nevasca. Laia abaixou os olhos. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não tenho para onde ir. Silêncio. Jack não perguntou mais nada. O ar ficou tão denso que ela pôde ouvir o próprio coração. Finalmente ele se virou. Descanse. Vou pedir para uma enfermeira verificá-la novamente. A porta se fechou com suavidade, deixando para trás um silêncio pesado o bastante para esmagar qualquer lembrança. Mais tarde, quando a enfermeira trouxe sua pasta, Laia já estava mais desperta. Seus olhos caíram no papel. Uma fatura. Uma sequência de números longos demais, ameaçadores demais. Sua mão tremeu. Por um instante, tudo ficou desfocado. Eu não posso pagar isso. Sua voz falhou. Nem $1. A enfermeira a encarou com uma mistura de pena e hesitação. Você poderia falar com o Dr. Caldwell. Talvez ele permita um prazo para pagamento. Laia apenas balançou a cabeça. Não. Eu vou encontrar outra forma. Quando Jack voltou ao quarto,
Ela estava sentada, ainda segurando a fatura, como se fosse um pedaço de gelo prestes a quebrar em suas mãos. Bastou um olhar para ele saber exatamente o que viria. Eu vou reembolsar isso. A voz dela era suave, mas firme. Não com dinheiro, com trabalho. As sobrancelhas dele se uniram. Trabalho? Eu posso fazer qualquer coisa aqui. Limpar, organizar arquivos, ajudar as enfermeiras. Só me dê uma chance de pagar o que devo. Jack a encarou por tempo suficiente para que ela se sentisse exposta, como se ele enxergasse cada fissura escondida sob sua pele. Você acha que isso aqui é um abrigo de caridade? A voz dele era baixa, sólida. Laia pressionou os lábios, engolindo o orgulho. Não, eu só não quero ficar devendo ao homem que salvou minha vida. O silêncio se estendeu entre eles. Do lado de fora, a neve continuava caindo, derramando uma luz branca sobre metade do rosto dela, tão frágil, quase translúcida. Mas nos olhos havia algo inesperado. Vontade. Jack soltou o ar devagar. Seu nome? Laia. Sobrenome. Uma pausa. Ela desviou o olhar. Prefiro não dizer. Os olhos dos dois se encontraram. Um choque breve. Aço contra faísca. Certo, Laia. Ele finalmente disse. Você pode ficar, temporariamente. Um segundo de suspense. Mas apenas para quitar sua dívida com o hospital. Nada além disso. Ela baixou a cabeça. Obrigada, doutor. Ele não respondeu. Apenas ficou parado perto da janela, observando a neve dançar pelo céu pálido de Boston. Naquele meio-dia, uma enfermeira a guiou pelos corredores. Os reflexos de ambas tremulavam nos vidros brilhantes. O centro médico St. Augustine reluzia, impecável, luminoso, tão branco que parecia quase estéril demais. Laia caminhava sob olhares curiosos, como se tivesse invadido um mundo que nunca fora feito para ela. Designaram-a para a ala administrativa, organizar arquivos, limpar salas, levar documentos, e sempre que levantava o olhar, lá estava ele, Jack Caldwell, caminhando pelos corredores distantes, com passos firmes, postura inabalável, e, inevitavelmente, quando seus olhares se cruzavam, ela era sempre a primeira a desviar. Ele nunca dizia nada, mas seu olhar parecia perguntar: que segredo você está tentando esconder desses olhos cansados? Naquela tarde, enquanto Laia esfregava o chão perto da porta do escritório dele, Jack abriu a porta de repente. Eles quase se chocaram. Ela recuou depressa, cabeça baixa. Desculpe. Ele interrompeu com a voz baixa, quase um aviso. Tenha cuidado, aqui. Tudo custa mais caro do que a própria vida. Ela ergueu os olhos. Um sorriso fraco cintilou em seus lábios. Então talvez me salvar tenha sido seu pior investimento. Jack a observou. Algo passou por seus olhos. Rápido, indecifrável. E então, o frio voltou. Faça seu trabalho direito. Não preciso de distrações. A porta se fechou com um clique suave. Laia ficou ali por alguns segundos, encarando a madeira, segurando o cabo do esfregão até os nós dos dedos ficarem brancos. O sorriso desapareceu. Eu não quero ser problema para ninguém. Mas no fundo ela sabia. Talvez, pela primeira vez depois de anos fugindo, tivesse acabado de entrar no lugar mais perigoso de todos. Aquele que podia fazer seu coração voltar a bater. Na primeira manhã do novo trabalho, Boston continuava congelada, como se a neve tivesse esquecido de derreter. Laia caminhava por um corredor comprido de azulejos brancos, segurando uma pilha de pastas quase maior que ela. O cheiro de desinfetante misturado com café recém-passado deixava sua cabeça leve. Cada passo ecoava pelo chão, ricocheteando nas paredes brilhantes, até parecer que seu reflexo tremia junto com ela. Em cada porta, o nome de um médico gravado em prata. Ela, a nova faxineira, tinha apenas um crachá de papel escrito funcionária temporária.
A mão. Laia abaixou o rosto, limpou o suor da testa e murmurou para si mesma: Só trabalhe. Não deixe ninguém notar você. Mas é difícil passar despercebida quando você é a estranha em um lugar construído para a perfeição. As enfermeiras cochichavam enquanto Laia passava. Quem deixou ela entrar aqui? Ouvi dizer que ela nem diploma tem. Deve conhecer alguém da chefia. Cada palavra deslizava pela pele dela como cacos de vidro. Laia fingia não ouvir. Continuava esfregando o chão, organizando arquivos, levando café para o RH. Suas mãos estavam ásperas. Os nós dos dedos ardiam por causa dos produtos de limpeza. Mas pelo menos esse era o preço de continuar viva. Jack caminhava pelo corredor justamente quando ela se abaixou para pegar uma pilha de papéis caídos. A sombra dele se estendia longa pelo chão branco, passos firmes, marcados. Ele não disse nada. Apenas olhou para ela, um olhar frio, profundo, mas não totalmente sem sentimento. Quando ela se levantou, ele já tinha passado, deixando para trás uma mistura suave de colônia e antisséptico, um perfume limpo, mas sufocantemente distante. No horário do almoço, ela sentou sozinha na sala de descanso. Seu prato era apenas um sanduíche frio. Lá fora, o som de saltos e risadas ecoava pelo corredor. As enfermeiras outra vez comentavam sobre Jack. Dr. Caldwell fechou mais um contrato enorme. Ele é o tipo de homem que nunca sorri. Laia sorriu de leve para si mesma. Eu sei. Já vi aquele olhar antes. O olhar do homem que atirou da neve, frio, afiado, com algo sem nome escondido lá no fundo. Naquela tarde, enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, uma enfermeira jovem se aproximou e, de propósito, esbarrou no ombro dela. A bandeja de instrumentos caiu no chão. O som metálico ecoou pelos azulejos, um toque frio que se espalhou como ondas pelo corredor. Olha o que você fez. A enfermeira zombou. Esse lugar não é para gente que não consegue controlar as próprias mãos. Laia caiu de joelhos, tremendo enquanto recolhia tesouras e seringas uma a uma. Queria pedir desculpas, mas sua garganta travou. O corredor começou a se encher de murmúrios. Um público, prestes a assistir a uma cena cujo final todos achavam que já conheciam. Então uma voz cortou o ar. Se ela deixou cair, eu pego. Todos se viraram. Jack estava no final do corredor, jaleco branco esvoaçando levemente, as mãos nos bolsos, os olhos tão afiados quanto um bisturi. Ninguém ousou falar. Ele se aproximou, pegou uma tesoura no chão e a colocou de volta na bandeja dela. Um gesto simples, mas naquele silêncio pesado soou como um trovão. Ela está trabalhando, disse ele, e ninguém tem o direito de humilhar alguém que está trabalhando. Ele não precisou erguer a voz. Cada palavra carregava frieza suficiente para fazer todos baixarem a cabeça. A enfermeira ficou vermelha, murmurou um pedido de desculpas e recuou. Laia continuou ajoelhada, segurando a tesoura com força. Quando levantou o rosto, encontrou o olhar dele. Não mais gelado, mas silencioso, profundo, com algo que fez seu coração tropeçar. Eu sinto muito. Ele manteve o olhar por um segundo a mais do que deveria. Depois virou-se. Cuidado para não se machucar. Ninguém aqui vai assumir responsabilidade por você. A porta de vidro fechou-se atrás dele. Pelo resto da tarde, a ala ficou estranhamente silenciosa. Ninguém mais sussurrou. Mas Laia sabia que, a partir daquele momento, tinha atraído olhares, inclusive os que mais temia. Tarde da noite, enquanto limpava os escritórios, ela o viu através do vidro. Jack estava sentado à mesa, a luz amarela iluminando o contorno da mandíbula dele. Na mesa, espalhavam-se prontuários, uma xícara de café intocada, e os olhos dele fixos em nada, como se o que estivesse dissecando não fosse um corpo, mas os próprios pensamentos. Ela permaneceu imóvel por um longo instante, a mão pressionada contra o vidro gelado,
o coração batendo rápido demais. Não deixe que ele te veja, sussurrou. Ele enxerga tudo aquilo que você tenta esconder. Virou-se, deixando para trás a marca suave de sua mão no vidro, a única imperfeição naquele mundo branco, limpo, silencioso demais. Do lado de fora, a neve continuava caindo. Por dentro, Jack ergueu o olhar, captando o borrão da impressão digital que ainda tremeluzia no vidro. E por algum motivo, pela primeira vez em anos, algo se mexeu dentro dele. Não raiva, mas calor. Laila, murmurou, seu nome escapando como um segredo derretendo na beira da neve. A noite de Boston estava parada, tão vazia quanto uma tela em branco. A neve caía em ondas lentas e pesadas, úmida, espessa, transformando os postes em halos nebulosos de luz. O vento cortava sua pele, trazendo o cheiro metálico do frio e o rastro distante da fumaça que se dissolvia no ar. Laia caminhava devagar pela calçada, as mãos enfiadas no fundo dos bolsos do casaco fino. Tinha ficado até tarde, muito além do final do turno, ajudando a enfermeira noturna a organizar a montanha de arquivos na sala administrativa. Ela não sabia exatamente para onde ia, só sabia que seus passos deixavam marcas profundas na neve, marcas que logo desapareciam. A cidade estava muda. Somente o vento falava. E a solidão respirava junto com ela, passo a passo. Ergueu o rosto. O céu era branco, brilhante demais. Os faróis dos carros passavam cortando o ar como lâminas. Tudo se confundia, e na cabeça dela, uma única frase ecoava, insistente: "Não deixe que me encontrem." Então, um carro virou a esquina rápido demais. Faróis explodiram na frente dos olhos dela. Laia congelou. O grito dos freios rasgou a noite. A neve se espalhou como cacos de vidro. Antes que pudesse reagir, uma mão forte a puxou para trás. Ela caiu diretamente em um par de braços sólidos. Um choque quente atravessou sua pele fria. O coração dela rugia nos ouvidos, como se tentasse avisar algo. Tentando se machucar de novo? A voz era profunda, fria, mas havia algo tremendo ali. Algo contido, como um furacão segurando o próprio ar. Jack. Ela ergueu o olhar. Sob o poste de luz, flocos de neve grudavam no cabelo dele, derretendo nos ombros. Seu rosto era firme como sempre, mas os olhos não estavam completamente gelados desta vez. Eu não vi o carro, ela murmurou. Você não viu nada? Ele respondeu, a voz cortando como o vento. Nem mesmo o fato de que quase sumiu de novo. Ela ficou em silêncio, o rosto inclinado para baixo, a respiração curta e trêmula. Jack soltou um longo suspiro. Sem dizer mais nada, desfez o cachecol do próprio pescoço, grosso, de lã cinza, ainda quente, e o colocou ao redor dela. O gesto foi firme, mas estranhamente cuidadoso. Fique com ele. Da próxima vez, talvez eu não esteja por perto para te salvar. A voz era controlada, mas sua mão hesitou ao roçar o pescoço dela. A pele dela estava gelada. A respiração dele, quente e curta. Por um segundo breve, havia apenas alguns centímetros entre os dois. E parecia que a própria Boston parava para ouvir. Ela pensou em devolver o cachecol, mas Jack já tinha virado as costas. Seus passos desenhavam uma trilha reta e decidida na neve. Laia ficou ali, imóvel. O cachecol ainda guardava o calor dele, e o perfume suave de cedro com café preto permanecia ao redor do seu pescoço, como algo que ela não estava pronta para soltar. O cheiro dele, calmo, denso, perigoso. Os dedos dela deslizaram pela lã macia do cachecol como se tocassem algo proibido. Obrigada, sussurrou, embora ele já tivesse desaparecido, engolido pela névoa branca. Na manhã seguinte, o St. Augustine brilhava tão estéril e impecável quanto sempre. Mas para Laia tudo parecia diferente. O cachecol que ele colocara ao redor de seu pescoço ainda estava ali, escondido sob o casaco, um segredo que ela se recusava a abandonar. Cada
Vez que se abaixava para limpar o chão ou organizar arquivos, sentia novamente aquele rastro de perfume, só o suficiente para fazer seu pulso falhar por um segundo. Jack nunca mencionou a noite anterior, mas durante a reunião da manhã, quando passou por ela no corredor, o olhar dele parou por meio batimento. E ela soube. Ele lembrava. Naquele mundo branco e gelado do St. Augustine, apenas uma coisa carregava calor: um fio de lã cinza. À tarde, a neve voltou a cair do lado de fora das janelas de vidro. Laia parou no balcão de café, os dedos pairando sobre as xícaras. Uma enfermeira passou por ela com um sorriso de canto. Não pense que ele se importa, querida. O Dr. Caldwell não sabe amar ninguém. Laia sorriu de leve, sem responder. Não acreditava que ele amasse, mas sabia o que tinha visto na noite anterior. As mãos dele, a respiração quente, aquele olhar que não combinava com um homem incapaz de sentir. Ela ajustou o cachecol com cuidado. A luz atravessou a janela, transformando os fios cinzentos em dourado. Ali no reflexo ela se viu, pequena, trêmula, mas viva. E entre os dois algo havia começado a nascer, frágil, quente e perigoso como a neve começando a derreter. Rumores corriam mais rápido que o vento de inverno. Dentro do St. Augustine, onde tudo era branco e frio, nada agitava mais o coração dos funcionários do que uma pequena história. O Dr. Caldwell e a garota estranha. Diziam que ele já a salvara 2 vezes. Diziam que olhava para ela de um jeito diferente. Diziam que o homem que nunca sorria tinha começado a se importar. Laia ouvia tudo. Nunca reagia. Apenas continuava limpando o chão, organizando papéis, cumprimentando com educação, como se não tivesse escutado nada. Mas às vezes, por entre os murmúrios, ela sentia o olhar dele, frio, silencioso, profundo como água à meia-noite, passando por ela, observando, entendendo. A única pessoa no hospital que não a olhava com curiosidade era Hannah Park, uma enfermeira jovem, coreana, de mãos rápidas e coração gentil. Naquela tarde, enquanto Laia organizava papéis no depósito, Hannah trouxe 2 cafés. Um para você. Imagino que tenha pulado o café da manhã de novo. Laia sorriu ao aceitar. Como você sabe? Você sempre chega antes de todo mundo. Pessoas assim costumam esquecer de si mesmas, respondeu Hannah, com um sorriso suave. Ela não perguntou de onde Laia vinha, nem por que estava ali. Em um hospital cheio de fofocas, o silêncio de Hannah era o gesto mais bondoso. Na manhã seguinte, quando Laia entrou na sala, uma xícara de café quente já a aguardava na mesa. Sem bilhete, sem recado, apenas café preto, exatamente o tipo cujo aroma ela sempre respirava às escondidas. Toda manhã ela olhava ao redor. O corredor vazio. Lá no fim, Jack caminhava com as mãos nos bolsos do casaco, a silhueta alta desenhando uma sombra longa pelo chão branco. O vapor ainda subia da xícara, se misturando ao ar frio da manhã. Laia sorriu com delicadeza. Obrigada, doutor, murmurou, mesmo sabendo que ele não estava ali para ouvir. Ao meio-dia, enquanto ela arquivava prontuários, Jack apareceu, sem bater, sem aviso. Apenas a figura alta e o perfume leve de menta com café preto. Você tomou café da manhã? A pergunta dela saiu num sobressalto. Que café da manhã? Você comeu? Ela piscou, surpresa. Depois soltou uma risada suave. Então o Dr. Caldwell pergunta isso para todos os funcionários? Ele fez uma breve pausa. Algo em seu olhar escureceu, aprofundou-se. Não. Só para aqueles que eu não consigo entender. O ar na sala pareceu congelar. Laia o encarou. O homem conhecido por sua frieza, agora parado ali, perguntando a coisa mais simples, e ao mesmo tempo a mais impossível. Eu não preciso que ninguém me entenda, ela murmurou. Ótimo. A voz dele veio baixa, quase rouca. Porque eu não sou bom em entender pessoas.
Naquela tarde, Hannah puxou Laia para o lado, longe do corredor principal. Lila, estão falando de novo. Eu sei. Você está bem? Laia assentiu. Eles vão cansar. Rumores têm prazo de validade. Hannah apertou os lábios, preocupada. Se exagerarem, me avise. Eu falo com a supervisora. Está tudo bem. Laia sorriu, suave como neve refletindo luz. Eu já estou acostumada. À distância, Jack passou pelo corredor. Parou por um instante ao vê-las juntas. Hannah deu um sorriso travesso. O homem que não sorri está olhando de novo. Final da tarde. O corredor estava silencioso. Laia recolhia arquivos quando ouviu passos firmes se aproximando. O som ritmado de sapatos de couro ecoando no chão branco. Jack parou ao lado da janela onde ela estava. Lá fora, a neve cobria a cidade inteira, o sol poente dourando tudo como um último suspiro de calor. A luz refletia nos olhos dele. Você não precisa ouvir o que eles dizem. A voz dele tinha a calma de uma maré profunda. Não estou ouvindo, ela suspirou. Só um pouco cansada. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse devagar, como quem pesa cada palavra. Se você está cansada, eu mando eles pararem. Ela virou o rosto em direção a ele. Você não pode fazer isso, doutor. Eles só vão parar quando tiver outra coisa para comentarem. Jack inclinou a cabeça levemente. Os lábios dele ameaçaram, pela primeira vez, algo parecido com um sorriso. Então, vou dar a eles outra coisa para comentar. Ela franziu o senho. O que isso quer dizer? Ainda não sei. A voz dele veio baixa e perigosamente próxima de uma promessa. Aquela noite, quando Laia voltou, a xícara de café estava ali de novo. Mas dessa vez havia um bilhete pequeno ao lado, escrito com letra precisa. Não fique com frio, Laia. Ela tocou o papel. O cheiro do café se misturou ao perfume suave do cachecol que ainda carregava no pescoço, o mesmo que ele colocara ali com as próprias mãos. Hannah viu e abriu um sorriso malicioso. Parece que o homem que não sorri está começando a aprender. Laia sorriu de volta, olhando para a neve que caía do outro lado do vidro. É, mas ele escolheu a pessoa errada para aprender. A neve caía lenta, difusa, como fumaça. E ali, no mundo branco congelado do St. Augustine, havia um homem que passara anos trancando o coração, e uma estranha que começava a descongelá-lo. Boston prendeu a respiração. A neve descia devagar além da janela da farmácia. A luz fria do hospital pintava as paredes num branco sem vida. As luzes da farmácia estavam reduzidas ao mínimo. Só Laia permanecia ali, concluindo a última prateleira repleta de frascos de vidro. O cheiro forte de antisséptico ardia nos olhos. Ela se abaixou para alcançar uma prateleira mais baixa. Então o mundo girou. Uma onda de tontura a golpeou. A bandeja de metal despencou no chão com um estalo agudo. E depois, escuridão. Quando abriu os olhos, o teto branco acima dela parecia uma mancha oscilante de luz. Ao lado de sua cama estava Jack, segurando com firmeza a linha do soro. No rosto dele havia algo raro, algo que não combinava com um homem feito de pedra. Raiva misturada com preocupação. Emoções que não pertenciam ao Dr. Caldwell, mas estavam ali, claras como neve sob sol. Tentando desafiar a morte de novo? A voz dele veio baixa, rouca, mas mais suave do que o normal, como se tivesse medo de que as próprias palavras pudessem machucá-la. Laia tentou sorrir, fraca. Eu só me levantei rápido demais. Jack suspirou, a mão ainda apoiada no pulso dela. Você comeu alguma coisa hoje? Não estou com fome. Esse é o problema. O olhar dele se estreitou, carregado de algo que parecia dor. Você nunca sente fome na hora certa. Você só esquece de viver. Os olhos dela voltaram a embaçar. Naquele instante,
Jack não era o poderoso médico que Boston idolatrava. Era apenas um homem, cansado, assombrado, apavorado com a chance de não conseguir salvar mais uma vida. Ele começou a se levantar, mas algo deslizou do bolso do casaco dela e rolou pelo chão frio. Metal. Um brilho prateado sob a luz estéril. Jack se abaixou e pegou o objeto. Um anel. Prata. A gravação fina e delicada como um sussurro. As. Ele girou o anel entre os dedos. O metal estava gelado, mais pesado do que parecia. As. A voz dele foi medida, mas os olhos não tinham nada de calmos. Quem é? Nenhuma. Resposta. O olhar de Laia ficou preso no anel. O ar falhou em sua garganta. Jack levantou os olhos. Pela primeira vez viu nela algo que nunca tinha visto. Medo. Medo de verdade. Laia, ele disse, a voz firme como lâmina recém-desembainhada. Quem é As? O silêncio se estendeu, longo como o inverno lá fora. Então, ela sussurrou com a voz se quebrando. O homem de quem eu fugi. Jack ficou imóvel. Fugiu? Meu noivo? Ela disse, e as lágrimas se acumularam. Eu fui forçada. Era um casamento que eu não queria. Um acordo entre minha família e a dele. A voz dela rachou. Cada palavra era como chuva batendo em vidro. Eu fugi no meio do casamento. O anel é a única coisa que eu não tive tempo de deixar para trás. Jack permaneceu em silêncio. A luz cortava o rosto dele pela metade, sombra e clarão. A sala ficou pesada, quase sufocante. Só o tic-tic-tic-ofaco do soro preenchia o espaço, marcando segundos frágeis entre eles. Quem é ele? Jack perguntou afinal. Arthur Sterling. O nome caiu no ar como gelo partindo, frio, afiado, dourado. Jack conhecia o nome, todo mundo conhecia. O herdeiro da Sterling Holdings, o império financeiro de Nova York. O Golden Boy das manchetes. Jack a encarou devagar, os olhos escurecendo. Você está me dizendo que fugiu de um casamento dos Sterling? Ela assentiu, quase imperceptível. Uma lágrima deslizou pelo rosto dela e sumiu no travesseiro. Eu não podia ser a noiva dele. Eu não o amava. E eles... A voz falhou. Eles queriam o casamento para encobrir um escândalo. Eu era só uma peça no tabuleiro deles. Jack apertou o anel na mão. Naquele instante, cada silêncio, cada segredo, cada hesitação dela, tudo finalmente fez sentido. A garota que ele pensava ser uma desconhecida perdida era, na verdade, alguém fugindo de um mundo onde poder era mais importante que vidas. Ele abaixou o olhar e pousou o anel na mesa, com um cuidado quase doloroso. Sua voz saiu áspera, mas surpreendentemente suave. Sabe, eu achava que entendia o que era perder a própria liberdade. Um leve desvio no olhar. Mas descobri que não sabia nada. As lágrimas dela tremiam nas pestanas. Eu não quero que ninguém se envolva nisso por minha causa. Se eles descobrirem que eu ainda estou viva... Ele a interrompeu, a voz profunda, firme, irresistível. Se eles vierem até aqui, vão ter que passar por mim primeiro. Laia desmoronou, não de medo, mas pela dor e pelo alívio de finalmente ouvir alguém dizer isso, de ter alguém que acreditava que sua vida valia ser protegida. Jack não a abraçou, não segurou sua mão, não enxugou suas lágrimas. Ele só ficou ali, imóvel, inabalável. E naquele silêncio frio, Laia sentiu dentro dela a única coisa quente que conhecera em um mundo feito de mentiras. Ele. Lá fora, a neve continuava a cair sem pressa, silenciosa e implacável. E ali, naquela pequena farmácia estéril, duas almas, uma fugindo, outra congelada por dentro, compartilhavam um segredo forte o bastante para mudar o destino de ambos. Um mês passou como um lago congelado, quieto, imóvel, mas cheio de tensão sob a superfície.
Dias de cirurgias, de prontuários empilhados e de momentos silenciosos em que Jack observava a cidade coberta por um véu fino de neve, como se ela guardasse algo que ele ainda não conseguia decifrar. Então, numa tarde cinzenta, quando o céu parecia decidido a testemunhar o retorno de um passado esquecido, a porta de vidro da clínica se abriu com violência. Entrou um homem cujo rosto era conhecido demais pelas manchetes. Andrew Sterling. Ele avançou como uma avalanche feita de tecido caro e dinheiro antigo. Casaco impecável, nó da gravata afiado, sapatos polidos refletindo as luzes do corredor. A aura gelada que o cercava fez o pequeno espaço parecer subitamente sufocante. As recepcionistas trocaram olhares tensos. Celulares desapareceram discretamente nos bolsos. O ar ficou pesado, carregado de sussurros que se espalharam como um produto químico no ar. Laia estava no descanso da equipe, lustrando copos com mãos que tremiam mais pelo pressentimento do que pelo frio. Quando a porta se abriu, ela ergueu os olhos, e seu coração despencou até os sapatos brilhantes daquele homem. Ele caminhou direto até o balcão, sem olhar para mais ninguém. Cada passo batia no chão como um martelo em seu peito. Laia. A voz dele era gelo puro. Não era uma pergunta. Era um aviso, uma sentença já escrita. A sala inteira prendeu o ar. Ele não precisou dizer mais nada. O nome dela, saindo da boca dele, soou como posse, como se a chamasse não por reconhecimento, mas por propriedade. Você é minha esposa, Laia. Da boca dele, aquilo não era lembrança. Era condenação. Jack levantou-se devagar da mesa de plantão. O jaleco impecável ainda carregava o cansaço da última cirurgia, mas seus olhos, esses estavam afiados como um bisturi recém-esterilizado. Ele caminhou até ela e se colocou entre Laia e o homem do passado, sem ostentação, sem palavras desnecessárias. Seu corpo se tornou um muro. Ela não é mais sua. A voz de Jack era curta, firme. Cada sílaba, uma linha que não se cruzava. Não era desafio romântico, era proteção, pura, implacável. Andrew sorriu, mas o sorriso não tinha calor algum. Jack Black, o famoso médico de St. Augustine. Já ouvi falar de você. Ele analisou o nome como quem avalia um investimento. O cirurgião das operações impossíveis. O riso dele deslizou como pedra em gelo, seco, ameaçador. Um homem que ousa se meter entre mim e o que é meu. Interessante. Jack não recuou 1 milímetro. Por um instante, o corredor do hospital se transformou em arena. As luzes fluorescentes zumbiam. O teto parecia descer. Vários funcionários observavam de longe, divididos entre medo e fascínio. Laia permanecia atrás de Jack, segurando a barra do avental com tanta força que seus dedos começaram a doer. Seu coração batia como se implorasse para gritar que jamais voltaria para aquele mundo. Andrew tirou um cartão de visitas do bolso e o lançou no balcão como se fosse um medalhão de guerra. O papel deslizou brilhante até parar ao lado de um estetoscópio. Andrew Sterling. Sterling Holdings. Ela é uma vergonha, disse ele com a voz afiada como lâmina. Um risco para minha família. Quando eu a levar de volta, você perderá tudo. O corredor ficou silencioso como neve recém-caída. A ameaça não precisava de detalhes. O poder falava sozinho. Contratos, ações, conexões capazes de destruir qualquer carreira ou qualquer vida. O ar vibrou num suspiro contido dos que assistiam. Olhares se cruzaram, o reconhecimento amargo de quem entende o peso do dinheiro. E no vidro da porta o reflexo congelava a cena. Um homem de poder, um médico de ferro e uma mulher tentando enfim respirar. 2 homens, um de jaleco branco, outro com um terno de $1000. Entre eles, uma mulher pequena, frágil como uma chama de vela. Jack pegou o cartão devagar, como se lesse os destinos dos dois. Encarou os olhos de Andrew sem pestanejar.
Ela não é um objeto para você reivindicar. E isso não é um cassino onde se troca pessoas por ativos. O tom dele era calmo, mas por baixo fervia uma fúria capaz de fazer qualquer um recuar. O sorriso de Andrew afinou. Ficou mais frio, como quem encara um incômodo que precisa ser apagado. Você me entende mal, doutor. Não a reivindico por sentimentalismo. Quero restaurar a reputação da minha família, enterrar erros que poderiam nos destruir. E se você interferir, se dificultar, vou lhe mostrar o que é perder tudo. Ele acenou em direção ao escritório administrativo um aviso silencioso. Pressão legal, vazamentos à mídia, cartas de boicote que poderiam cair como chuva ácida. Laia deu um passo à frente, a voz rouca, firme. Eu escolhi. Não vou voltar. Cada palavra era uma punhalada no próprio coração, mas ela falava com uma certeza rara, conquistada por noites escondida pelo preço da liberdade que valia cada sacrifício. Andrew olhou para ela. O rosto continuava inalterado, exceto pelo brilho gelado nos olhos. Sua liberdade é um luxo que posso tolerar. Então se virou, o brilho do terno refletindo a luz estéril. Não é um pedido, Laia. É uma ordem. A porta se fechou atrás dele com o estalo seco de um contrato prestes a ser rasgado. O corredor voltou a se encher de passos, vozes baixas, o zumbido da rotina retomando o espaço. Laia se sentou, a cabeça entre as mãos. Não era medo desta vez, mas exaustão profunda, que chegava aos ossos. Jack colocou a mão em seu ombro, firme o bastante para confortar, suave o bastante para não ultrapassar limites. Eles não virão imediatamente, mas se tentarem... Ele fez uma pausa, deixando o significado assentar no silêncio. Estarei aqui. Lá fora, a neve continuava a cair, apagando os novos rastros. Dentro de St. Augustine, uma linha havia sido traçada. Não era mais apenas uma fuga. Era uma guerra silenciosa entre o poder do dinheiro e a determinação de uma mulher que escolheu ser livre. E Jack, com mãos calejadas pelo seu ofício, escolhera ficar ao lado dela. Rumores não precisam de vento para se espalhar. Basta uma foto, uma manchete barata, o silêncio daqueles que se divertem vendo um homem cair. Doutor bilionário envolvido com a noiva fugitiva Sterling. Escândalo em St. Augustine. Quem é a misteriosa mulher de Jack Caldwell? Pela manhã, os jornais de Boston estampavam isso. As paredes imaculadas de St. Augustine, símbolo de pureza e precisão, agora pareciam manchadas. Olhares curiosos os seguiam. Celulares surgiam discretamente. Sussurros serpenteavam pelos corredores, como vento frio passando por uma porta entreaberta. A diretoria exigiu uma investigação interna. Investidores queriam respostas. Reuniões intensas, tensas como fios de aço. Jack se manteve ereto, rosto sem expressão, olhos cinza-azulados, calmos como um lago antes da tempestade. Não se defendeu, não pediu desculpas, disse apenas uma coisa. Não nego. Naquela noite, Laia permaneceu sozinha diante das altas janelas de vidro. A cidade abaixo brilhava como um coração ferido. Cada manchete, cada comentário cruel cortava-a como vidro. Ela não tinha medo por si mesma. Já se acostumara a ser desprezada, chamada de covarde por fugir. Mas Jack, ele não merecia aquilo. A porta do escritório se abriu suavemente. Jack entrou, meio fora do jaleco branco, a manga da camisa manchada de tinta das assinaturas do dia, o rosto cansado, os olhos firmes, implacáveis. Ela se virou para ele, a voz quase um sussurro. Eu vou embora. Ele parou. Embora para onde? Para qualquer lugar onde não possam me encontrar. Jack ficou olhando para ela por um longo instante silencioso. Então riu, não de alegria, mas com algo amargo, contido. Você acha que desaparecer vai me proteger? Você é a única razão de eu ainda querer existir neste mundo. Ela recuou,
os olhos brilhando com lágrimas contidas. Jack, você não entende. Eles podem te destruir. A Sterling Holdings tem poder para tomar sua clínica, seu nome, tudo. Eu não posso deixar você perder tudo só porque me salvou. Ele se aproximou, a mão fechando-se em punho. Não preciso que você decida minhas batalhas. Passei minha vida inteira atrás dessas paredes brancas em silêncio. Se eu perder tudo por sua causa, então que seja algo que prove que ainda sou humano. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Você está sendo irracional. Não, interrompeu ele suavemente. Irracional é viver sem saber por que ainda respira. Um trovão rasgou o céu de Boston. A chuva batia contra as janelas, o ritmo acompanhando o pulsar acelerado do coração dela. Laia tremia, sem saber se era pelo frio ou pela emoção que subia como maré dentro dela. Ele estava agora diante dela, apenas a um fôlego de distância. Você está com medo? Perguntou baixinho. Tenho medo por você. Tenho apenas medo de te perder. A voz dele baixou, os olhos queimando. Não de raiva, mas com a clareza desesperada de alguém que finalmente encontrou algo que vale a pena manter. Ele estendeu a mão, repousando-a em seu ombro, os dedos roçando o tecido fino da manga. Desde o dia em que você entrou no St. Augustine, disse ele. Meu mundo nunca mais ficou quieto. Pensei que você era caos. Mas talvez esse caos tenha sido o primeiro sinal de que eu estava vivo. Ela balançou a cabeça, fraca, lágrimas caindo sobre o punho dele. Você não pode enfrentá-los, Jack. Eles vão te esmagar. Deixe que tentem. O tom dele era baixo, forjado em aço. Metade das luzes do escritório se apagou. Só o brilho da cidade permanecia, projetando sombras que dançavam sobre seus rostos. Ela olhou para ele, o homem que antes nunca sorria, agora carregando uma tempestade nos olhos. Você está se destruindo. Não, murmurou ele. Estou me libertando. Lá fora, o vento uivava, sacudindo os vidros como tambores. Dentro, o espaço entre eles desapareceu, até restar apenas a respiração compartilhada. Jack inclinou-se, encostando a testa na dela. Não é um beijo, mas algo mais profundo, mais frágil, como se palavras pudessem arruinar tudo. Se você quiser ir, sussurrou ele, não vou te impedir. Mas não chame isso de proteção, porque mesmo que vá embora, você vai levar a única parte de mim que ainda sabe como viver. Os lábios de Laia tremiam. Ela assentiu, entre lágrimas que não podia conter. Relâmpagos iluminaram o horizonte, refletindo duas silhuetas juntas, quase uma só contra o vidro gelado. A tempestade lá fora era só o começo. A verdadeira tormenta crescia dentro deles. Um amor intenso demais para se esconder, tarde demais para desfazer, e forte o bastante para mudar tudo. A noite de Boston se confundia em branco, apagando todos os caminhos de volta para casa. O vento uivava através das árvores nuas, fazendo os flocos de neve rodopiarem ao redor dos beirais de St. Augustine como um sussurro de despedida. No pequeno quarto onde Laia estava hospedada, uma única luminária de mesa emitia um brilho tênue. Ela dobrava algumas coisas. Um cachecol gasto, um par de sapatos marcados e uma carta pela metade sobre a mesa. O papel tremia em suas mãos, enquanto o vento escapava pela fresta da porta. Cada linha cortava seu coração como uma lâmina. Jack, obrigada por me salvar. Mas você merece paz, não alguém que carrega problemas por onde passa. Ela parou de escrever e ergueu o olhar para a janela embaçada. Do lado de fora, a neve caía mais densa. A cidade do outro lado do rio se confundia em um nevoeiro branco. Na reflexão congelada, ela se viu, pálida, pequena, sozinha. Pegou sua bolsa e abriu a porta. Ela se fechou atrás dela tão suavemente que mal fez barulho.
O jardim de St. Augustine estava coberto por um manto branco. A luz dourada das lâmpadas brilhava sobre o chão como glitter espalhado. Cada passo deixava uma marca frágil e trêmula. Laia. Ela congelou. A voz dele era baixa, áspera, quente o suficiente para cortar o vento gelado. Jack estava ali, sem casaco, neve cobrindo cabelos e ombros, a respiração virando fumaça no ar da noite. A luz tênue o envolvia, tornando-o uma sombra esculpida na própria escuridão. Se você for embora, disse ele baixinho, não vou te impedir. Ela se virou, lágrimas já escorrendo antes mesmo de formar palavras. Por quê? Jack respirou fundo, os olhos refletindo algo entre dor e ternura. Porque se o amor se torna uma corrente, disse suavemente, então deixa de ser amor. Laia soltou um som trêmulo. O vento queimava suas bochechas de frio, mas seu coração sentiu uma chama. Não, você sabe que não estou indo embora porque tenho medo de te amar. Eu sei, respondeu ele com voz gentil. Você tem medo de que eu pague o preço por te amar. Ela ficou em silêncio, as lágrimas se misturando à neve em seu rosto. Tudo o que compartilharam, noites sem dormir, rumores, promessas não ditas, se apertava na fina distância entre eles. Jack deu um passo lento à frente, depois outro. Cada passo quebrava a neve sob seus pés, silencioso e nítido, ecoando como o batimento do coração dela. Eu costumava pensar que não tinha mais nada a perder, disse ele, a voz firme contra o vento. Mas então te conheci e percebi que a paz não é a ausência de dor. É te ver respirar e saber que ainda quero permanecer neste mundo. Ela se virou totalmente para ele, os olhos vermelhos à luz da varanda. Você é louco. Talvez. Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso daquele longo inverno. O silêncio caiu, suave como a neve. Só os corações permaneciam entrelaçados, fantasmagóricos e frágeis. Jack parou diante dela, ergueu a mão sem tocar, apenas esperando. Mas se você quiser ficar, sussurrou, cada palavra cuidadosamente, como se tivesse medo que o vento a levasse. Deixe-me ser onde você para de correr. Ela o olhou, procurando uma razão para fugir, mas não encontrou nenhuma. Todos os outros caminhos levavam ao medo. Este levava até ele. Ela deu um passo à frente. A distância desapareceu. O vento levantou seu cabelo, roçando seu rosto. Um fôlego, um batimento pausou. Então ele se inclinou e seus lábios se encontraram. O beijo aconteceu na neve que caía. Silencioso, sem pressa, profundo. Parecia uma prece sussurrada por tempo demais. A neve caía silenciosa sobre Boston quando a notícia começou a se espalhar pelo hospital. Mas naquela noite gelada, tudo o que importava era o que acontecia naquele pequeno instante, entre dois corações que finalmente tinham parado de fugir. Os lábios deles estavam frios, mas o sopro quente de suas respirações se misturava como fumaça encontrando fogo pela primeira vez. Sobre o imenso cenário branco da madrugada, suas sombras se uniram, tornando-se uma só. A neve se acumulava em seus ombros, em seus cabelos, cobrindo antigas dores e medos que antes pareciam invencíveis. Jack afastou o rosto apenas alguns centímetros, ainda com a testa colada à dela. A voz falhou, carregada de emoção. Não fuja mais. Não estou fugindo, ela sussurrou, o ar dos lábios tocando o dele. Eu só descobri onde realmente pertenço. Aquela noite Boston dormia sob um manto espesso de neve. A cidade estava silenciosa, exceto pela suave luz diante da clínica, refletida em duas figuras de mãos entrelaçadas, duas pessoas que tinham enfrentado tempestades, atravessado medos e encontrado uma à outra no momento em que tudo parecia ruir. O mundo lá fora continuava em caos, mas dentro deles, pela primeira vez, havia calma. Na manhã seguinte, o frio cortante trouxe algo ainda mais devastador do que o clima.
Na televisão, entre previsões de nevascas e notícias políticas, uma manchete surgiu em letras frias. St. Augustine sob investigação. Acusações de assédio envolvendo o Dr. Jack Caldwell. A imagem dele na sala de cirurgia, iluminado pela luz branca dos equipamentos, foi exibida ao lado de uma foto desfocada de Laia, como se o simples fato de aparecerem juntos fosse uma prova silenciosa de algo proibido. Em minutos, telefonemas começaram a chegar. Repórteres se amontoaram diante dos portões. Cartas do conselho médico se empilhavam na mesa de Jack como camadas de neve sobre um parapeito congelado. O respeitado St. Augustine Medical Center, símbolo de ordem e disciplina, agora estava fechado, envolto em suspeitas. Jack permaneceu sentado em sua sala vazia. A neve caía do lado de fora com a mesma leveza de uma tristeza contida. Seu reflexo no vidro mostrava um homem ainda firme, mas com fissuras nos olhos, como gelo prestes a romper. Hannah, a enfermeira que sempre apoiara Laia, colocou o jornal sobre a mesa. Estão dizendo que você assediou ela, sussurrou, com medo do que aquilo significava. Jack não desviou o olhar. Apenas respirou fundo, observando ao longe uma revoada de corvos negros cruzar o céu branco como tinta derramada sobre um papel. Que falem, respondeu. A verdade sempre chega depois dos boatos. Mais tarde, Laia entrou na sala. As mãos tremiam enquanto seguravam a notificação oficial de suspensão. O papel parecia prestes a desmanchar entre seus dedos. Ela não chorou, mas a voz veio frágil, quase quebrando. Você pode perder tudo por minha causa. Jack ergueu o rosto. O olhar dele carregava a calma perigosa de quem já aceitara cair, desde que não caísse sozinho. Ele não olhou para ela como alguém que lamentava a própria queda, mas como alguém que escolheria o mesmo precipício se significasse mantê-la perto. Tudo não significa nada, disse baixo. Se eu não tiver você. As palavras foram suaves, mas atingiram Laia como um golpe inesperado, cortante e delicado ao mesmo tempo. Ela tentou falar, mas ele continuou. Dinheiro, respeito, reputação, já tive tudo isso. Ele deu um passo adiante firme. Mas nunca tive alguém que fizesse eu querer sair do centro cirúrgico e simplesmente respirar. Laia recuou um pouco, não por medo dele, mas do que sentia por ele. Jack diminuiu a distância com cuidado, parando a poucos centímetros, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo precioso. Você me perguntou uma vez por que eu não tenho medo de perder tudo. Ele disse, a voz baixa, sincera. É porque tudo que possuo sempre foi frio. A respiração dele vacilou. Mas você é a única coisa que ainda é quente. Laia deixou escapar um riso frágil entre lágrimas. Você fala como se eu fosse um milagre. Jack aproximou o rosto só o suficiente para que ela sentisse o calor de sua pele. Não, disse num sussurro. Você é a única verdade que ainda me mantém de pé. Lá fora, a sirene de neve cortava o silêncio aguda e congelante. Dentro do tribunal improvisado em St. Augustine, a luz dourada projetava sombras longas nas paredes, finas, solitárias, inquebráveis. Podem tirar meu nome, minha clínica, minha licença, disse Jack, voz baixa, firme. Mas não podem tirar a parte de mim que você trouxe de volta à vida. Laia se aproximou, a mão trêmula tocando a borda da mesa dele. Não vale a pena você perder tudo por mim. Vale a pena se for para me encontrar, respondeu ele. As lágrimas dela caíram sem freio, agora imparáveis. Jack estendeu a mão, não para segurar, não para reivindicar, mas para repousá-la suavemente sobre o ombro dela. Um gesto silencioso, quase um juramento. Lá fora, o mundo desmoronava. Mas naquele pequeno escritório, sob a luz amarelada e o som da neve batendo contra o vidro, algo permanecia intacto. Um amor que não precisava de crença, apenas de resistência. Amanhã, as manchetes gritariam novamente. A clínica poderia ser fechada.
A cidade sussurraria sobre o médico que se apaixonou por uma garota. Mas naquela noite, enquanto Boston jazia coberta de branco, Jack se sentou ao lado dela, silencioso, inquebrável, os olhos fixos na neve caindo. Não mais o homem que curava o mundo, mas aquele que finalmente aprendera a curar um único coração. O tribunal de Boston brilhava sob o clarão das câmeras. Estalos de flashes cortavam o ar como tiros. Microfones se empilhavam como uma floresta de aço. Lá fora, a neve derretia nos degraus, marcando os segundos antes do julgamento. A imprensa chamava aquilo de o julgamento do inverno. O dia em que um médico, outrora orgulho da cidade, enfrentava uma das dinastias mais poderosas da América. Autor: Dr. Jack Caldwell. Réus: Sterling Holdings e Andrew Sterling. A praça do lado de fora estava lotada. Placas de protesto balançavam acima da multidão. Justiça para Jack! Exponham os Sterlings! Alguns vieram pela verdade, a maioria pelo espetáculo. Dentro, Jack estava ereto, sem gravata, apenas um colete preto simples. A luz esculpia seu rosto austero e calmo. À sua frente, Andrew Sterling, terno cinza, sorriso fino como lâmina, exalando arrogância silenciosa, o homem que acreditava que dinheiro podia reescrever a moral. Ao lado, advogados da Sterling Holdings, em togas escuras, relógios de prata brilhando sob a luz. A voz do juiz cortou os murmúrios, firme e solene. Os réus estão acusados de fabricar relatórios falsos, subornar a imprensa e órgãos regulatórios, e causar danos graves à reputação e operação da clínica St. Augustine. Câmeras disparavam em rápidos estalos. O rosto de Andrew não vacilou, até que as portas traseiras se abriram. Laia entrou. Um longo casaco creme envolvia seu corpo, o rosto pálido, o olhar inabalável. Um sussurro percorreu a sala. É ela, a noiva fugitiva dos Sterlings. Ela caminhou direto para o banco das testemunhas, os saltos ecoando pelo mármore como um lento tambor. Quando falou, a voz estava firme, embora as mãos tremessem levemente. Meu nome é Laia Bennett. Eu estava noiva de Andrew Sterling, ao menos no papel. O tribunal explodiu em murmúrios. Andrew endureceu, a mandíbula cerrada. Fui forçada ao noivado. Nossas famílias queriam esconder um escândalo financeiro. Quando recusei, fui trancada na mansão Sterling. Confiscaram meu telefone, meu passaporte. Eu fugi na noite do casamento. O ar da sala parecia gelar. As câmeras se voltaram para Andrew, capturando cada detalhe do choque e da arrogância que começava a se desfazer. St. Augustine havia reaberto há apenas 2 meses. Não havia mais câmeras, manchetes ou sussurros. Os pacientes haviam retornado, e a equipe também. Mas todos podiam sentir algo diferente no ar. O corredor estéril não era mais percorrido pela figura solitária de antes. O médico que parecia uma máquina havia sumido. Jack continuava preciso, disciplinado, impecável. Mas quando Laia passava, seu olhar a seguia, silencioso e certeiro, como raios de sol que encontram uma fresta na janela. O som de passos sobre cascalho quebrou o silêncio. Uma figura se recortava à beira do jardim. Laia se virou. Um homem mais velho, de terno escuro, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos tão parecidos com os dela, seu pai. Ele segurava o chapéu numa das mãos. O vento carregava pétalas entre eles, e por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então sua voz surgiu baixa, rouca pelo arrependimento. Devemos um pedido de desculpas a você. Laia congelou, os lábios tremendo, olhos brilhando de emoção contida. Estávamos errados, continuou ele, a voz instável. Deixamos que a riqueza e a ambição nos cegassem e esquecemos que o que você mais precisava era liberdade. Você escolheu o homem certo. Ele fez uma pausa, o olhar se desviando para Jack. Ele não salvou apenas sua vida, disse suavemente. Ele salvou sua alma. Jack largou o café e se levantou.
Não disse uma palavra, apenas inclinou a cabeça, calmo, firme, sereno. No silêncio que se seguiu, havia mais graça do que qualquer palavra poderia oferecer. Laia deu um passo à frente e abraçou o pai. Pela primeira vez em anos, seus braços não pareceram obrigação. Pareciam um lar. Quando ele partiu, o jardim ficou quieto novamente. Jack sentou-se ao lado dela, dedos entrelaçados. O ar estava preenchido pelo som das pétalas tocando o chão, suaves como um suspiro. Eu costumava pensar, disse ele baixinho, que o amor enfraquece as pessoas, que deixar alguém entrar significa perder a parte mais forte de si mesmo. Ele se virou para ela e um leve sorriso curvou seus lábios, aquele tipo de sorriso que leva um inverno inteiro para aparecer. Mas você me ensinou que o amor é a única coisa que nos torna fortes. Laia olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da primavera. E você me ensinou que nem toda ferida significa o fim. Algumas feridas são por onde a luz encontra seu caminho. Ele segurou sua mão. Seus dedos eram quentes, firmes. Acima deles, o vento se agitou novamente. Milhares de flores de cerejeira caíam como uma chuva rosa suave. Muito além do jardim, a cidade de Boston despertava, carregando um novo ritmo, o pulsar silencioso de pessoas aprendendo a recomeçar. No jardim de St. Augustine, duas figuras caminhavam pelo caminho coberto de pétalas, mãos entrelaçadas, sorrisos desabrochando lentamente como o sol da manhã. O gelo havia derretido. A primavera começara.